você sabe o que é capitalismo consciente? Não? Ainda não sabe? Então você não pode perder o Papo EAD de hoje. Eu tenho como convidado Marcos Lima e ele vai falar sobre capitalismo consciente. Marcos Lima, seja bem-vindo, por favor. Se apresente, fale para a gente um pouco sobre sua vida profissional e sobre a sua formação acadêmica. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo o pessoal da Rede ADM. Primeiro, quero agradecer o convite de poder falar deste assunto aqui para vocês. E dizer que a minha vida profissional começou em 2007. Eu sou perito do Departamento de Polícia Técnica aqui do estado da Bahia. Minha vida acadêmica ela é distribuída em algumas diferentes áreas. Eu sou graduado em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela Universidade de Salvador. E, mais recente, concluí um mestrado na Universidade do Minho, em Portugal. E eu tenho, Luciano, ao longo desses últimos anos, me debruçado, me disposto a pesquisar sobre o capitalismo e sobre novas formas de fazer negócios, novos modelos de negócio e novos modelos de gestão, que caminhem, que rompam, que tragam em si, primeiramente, um rompimento, um caminho contrário às lógicas capitalistas e que caminhem na direção de uma sociedade mais justa e menos desigual. É isso que tem sido meu objeto de pesquisa nos últimos anos. E neste percurso de pesquisa eu encontrei o capitalismo consciente e resolvi estudá-lo. O que é isso? É algo novo? É mais do mesmo? E bom, Marcos, então é uma excelente oportunidade para que a gente possa compartilhar conhecimento. E eu quero te fazer a minha primeira pergunta. O meu primeiro questionamento é o seguinte: o que é capitalismo consciente? E o que é que diferencia o capitalismo consciente do capitalismo convencional? Na verdade, acabou sendo duas perguntas em uma. Pode ser? Pode sim, claro. Então, fique tranquilo que eu vou lhe responder em 2 em 1 também. Eu, Luciano, de modo categórico, bastante objetivo e sem medo de errar, eu posso lhe dizer com segurança que o capitalismo consciente ele é o capitalismo, mas vestido em uma roupa nova e mais bonita. Por que eu digo isso? Primeiro, por causa do nome. O próprio nome já diz, é um capitalismo consciente. Então, ele se deriva do capitalismo. Inclusive, os seus principais autores, que são Rajesh Sisodia e John Mackay, que são autores do livro Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios, eles, inclusive, elogiam o capitalismo. Eles, inclusive, chamam o capitalismo de herói da nossa história. E dizem que ele vem sendo difamado ao longo de sua existência. E há diversas controvérsias a respeito dessa afirmação, que se for falar sobre todas elas aqui, nossa entrevista é para mais de 1 hora. Tantas controvérsias a respeito dessa afirmação, de que o capitalismo é o verdadeiro herói da nossa história e deveria ser reconhecido como tal. Então, os principais autores, eles se prendem ao capitalismo pelo próprio nome e pela forma como o tratam. Essa é uma questão. A outra é o nome consciente. Então, o consciente, o que eles entendem? Que esse processo de difamação do capitalismo, ele fez com que o capitalismo saísse dos trilhos, ele se perdesse o seu rumo. E diz que isso é culpa, dentre outros fatores, dos homens de negócios que, em nome da ganância, em nome do lucro desmedido, desvirtuaram o capitalismo. Há um grave erro nessa colocação, Luciano, porque o capitalismo não é um tratado que foi escrito por alguém. Alguém não chegou lá num determinado momento e escreveu: olha, o capitalismo se baseia nisso, nisso, e este é o que tem que ser seguido. Não. O capitalismo é produto de um processo histórico que foi feito por quem? Pelos seres humanos. Então, é completamente desmedido se dizer que o capitalismo ele tem sido difamado, tem sido desvirtuado por conta das ações dos humanos, como se fossem uma coisa apartada. Não é, de forma alguma. Então, eles propõem que o capitalismo consciente, o consciente é um resgate, então é trazer o capitalismo de volta aos trilhos a partir de 4 princípios. Quais são estes princípios? É um propósito maior, então seus autores entendem que é preciso que as organizações tenham um propósito maior,
à frente da busca de lucros, que os lucros são consequências desse propósito maior. As organizações precisam ter uma liderança consciente, é alguém que tenha consciência de que é preciso seguir esse propósito para que alcance, então, o terceiro princípio, que é a cultura consciente. Através de um líder consciente, a organização consegue ter espalhada em si uma cultura consciente. E, por fim, seria a grande novidade, que é a atenção a todas as partes interessadas. O que é que significa isso? Uma organização, uma empresa, ela não pode simplesmente viver em atenção aos interesses dos seus acionistas. Existem outras partes interessadas no negócio que precisam ser atendidas. Que partes são essas? São os clientes, os fornecedores, o meio ambiente, a comunidade do entorno. Então, estes atores têm interesse no negócio e também precisam ser atendidos. Seria realmente, Luciano, uma coisa muito positiva se o capitalismo consciente usasse destes princípios para quebrar com aquilo que é, eu posso dizer, de mais danoso dentro do capitalismo, que é a sua lógica de acumulação. A lógica de acumulação do capital, que é o cerne, a estrutura básica da nossa civilização capitalista, hoje são termos cunhados por Immanuel Wallerstein, ela faz os arranjos que nós temos hoje de modo que temos uma sociedade tamanhamente desigual, tamanhamente injusta em termos socioeconômicos, falando de todas as pessoas que estão na nossa sociedade. E o capitalismo consciente, em momento algum, seus principais autores, eles propõem um rompimento, propõem um direcionamento que quebre com essa lógica. E ao longo dos meus estudos, a um determinado momento, eu percebi que eu não poderia esperar coisa diferente. Porque se eles entendem que o capitalismo em si não é um problema, ele apenas é difamado, ele apenas é desvirtuado pelo comportamento de determinados atores, eles não poderiam propor a quebra da sua lógica. Então, há pontos positivos no capitalismo consciente, mas que, infelizmente, o resultado prático, o resultado benéfico à nossa sociedade, ele não é sentido da maneira que poderia ser, porque não há uma quebra da lógica capitalista. Então, é como Ulrich Unger, um escritor alemão, essa citação está no livro A Jaula de Aço. E nessa citação, o que é que Ulrich Unger diz? Que toda ação contrária ao capitalismo, toda ação que traga possíveis melhoras a esse sistema, ela tende a perder a sua eficácia, uma vez que o cinturão capitalista é muito forte. Então, ele tende a abafar, ele tende a comprimir, ele tende a fazer com que estas ações percam sua eficácia, percam sua eficiência. Então, o capitalismo consciente, quando eu digo que ele é o capitalismo, mas com a roupa nova, é isto. Ele não propõe mudanças estruturais, mas traz elementos novos, mais bonitos, para fazer com que o capitalismo continue existindo e com que ele siga nas suas chamadas 7 vidas, um termo trazido por Giovanni Arrighi, um autor italiano, que o capitalismo tem a capacidade de se reinventar. Então, ele diz que o capitalismo tem 7 vidas. A cada crise, quando parece que algo novo surgirá para substituí-lo, ele cria novos mecanismos de reinvenção. E o consciente talvez seja um destes. Então, Marcos, nós podemos dizer que o capitalismo consciente é um eufemismo, porque, na prática, as regras continuam as mesmas, não tem como solucionar, por exemplo, a questão da desigualdade social? Sim, sim. É um jogo que continua igual, o que é feito é apenas embaralhar as cartas e continuar o mesmo jogo. Esse termo que você usou, as regras continuam as mesmas, ele é perfeito, porque é exatamente isso. O consciente ele não ataca o principal problema do capitalismo, que é a lógica de acumulação que cria desigualdade. A lógica de acumulação faz com que o desejo incessante das pessoas dentro desta civilização seja o de acumular capital, seja ele através de bens imóveis, de bens móveis, de dinheiro, acumular capitais simbólicos. Hoje as redes sociais são um grande exemplo disso. Cada vez mais as pessoas buscam seguidores, buscam visualizações, no sentido de ter prestígio e, a partir deste prestígio, também ter dinheiro. Porque quanto mais essas redes são vistas,
mas as pessoas que têm o seu capital ali simbólico dentro dessa rede aumentado, ela é procurada por organizações, por empresas, para terem suas postagens financiadas. Então, esta luta incessante por uma acumulação faz com que nós tenhamos um pequeno punhado de pessoas com grandes riquezas, com grandes fortunas, e uma multidão a serviço da acumulação destas, com trabalhos precários, com trabalhos mal remunerados, quando tem trabalho. Isso quando tem trabalho. E nós temos exemplos de organizações dentro do capitalismo consciente que seguem essa lógica. Isso não é difícil de se encontrar. Marcos, então quero te fazer mais uma pergunta. Há casos práticos do capitalismo consciente? Tem algum exemplo que você possa citar para a gente? Sim, sim. Com esta maquiagem, claro, com esta maquiagem de que o ser consciente é ser melhor dentro desta estrutura, nós temos sim. No livro que eu citei para você, o livro escrito por John Mackay e Ravi Sisodia, eles trazem alguns exemplos de empresas capitalistas conscientes. A Amazon, por exemplo, é uma delas. Nós temos hoje na Amazon o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo. Isso segundo a lista da revista Forbes. Essas listas, Luciano, são parênteses para voltar um pouquinho para outra pergunta, essas listas são exemplos que mostram como a nossa sociedade é uma sociedade que cultua a acumulação, que cultua a riqueza desmedida. Todo ano a Forbes lança uma lista dos mais ricos do mundo. Qual é o interesse disso? Interessa a quem? A gente saber todo ano quem é a pessoa mais rica do mundo. Voltando. Então, o Jeff Bezos, ele é o proprietário da Amazon, é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. E é citada a Amazon diversas vezes pelo Mackay e Sisodia como um exemplo de empresa capitalista consciente. Existem relatos, isso você pode encontrar no The Guardian, na Newsweek, existem relatos de repórteres que foram contratados para trabalhar nos galpões de armazenamento da Amazon no Reino Unido. Eles se candidataram a um posto de trabalho, claro, sem dizer que eram repórteres, e puderam fazer uma investigação, a chamada investigação encoberta, sobre como era trabalhar nesses galpões. E há relatos, Luciano, de pessoas que não iam ao banheiro para poder ganhar tempo, poupar tempo e conseguir embalar o máximo de pacotes possível, e faziam suas necessidades líquidas ali, urinavam em garrafas plásticas, controles de máquina no pulso, relógios de pulso, que as pessoas elas fazem a leitura de um código de barras e há um contador regressivo do tempo que elas precisam empacotar esses produtos e colocar para distribuição. Pessoas que caminham até 12 quilômetros por dia nesses galpões, um sistema de trabalho extremamente estressante. Há um filme, inclusive, sobre este conteúdo, este sistema, que se chama Sorry We Missed You. Desculpa, eu não estava aqui. É um filme que recentemente estava no cinema, em virtude da pandemia. Não sei agora se ele já está disponível em alguma plataforma de streaming ou de vídeo. Mas é um filme muito interessante para se entender um pouco como é que funciona esse sistema, típico da Amazon, de outros sistemas de entrega. Um outro exemplo, a Riachuelo é uma empresa que é também dita como capitalista consciente. E o livro do Mackay e Sisodia, aqui no Brasil, é prefaciado pelo Flávio Rocha, que é proprietário do grupo Guararapes, que tem dentro do seu grupo a loja de roupas em Riachuelo, que foi recentemente denunciada pelo Ministério Público do Trabalho e condenada pela Justiça por promover trabalhos análogos à escravidão. O próprio Instituto Capitalismo Consciente no Brasil realizou um congresso latino-americano, uma conferência latino-americana para o capitalismo consciente aqui no Brasil em 2019,
onde o valor, Luciano, cobrado para que um estudante pudesse assistir a essa conferência era de R$ 940. Agora me diga, para que estudante é que você promove? R$ 940 num país como o nosso? Exatamente. Um salário mínimo para você assistir uma conferência sobre capitalismo consciente. Então, interessa a quem difundir este projeto de modelo de negócio, de filosofia de negócio, como é chamado pelo Harry Sisuja. Há um estudante que pagaria R$ 940 para assistir uma conferência. Quem tem condição? Qual estudante no Brasil que tem condição de pagar R$ 940? É aquele que está lá dentro da mínima camada de pessoas que acumulam as grandes riquezas do país, as pessoas que acumulam o capital. Então, os exemplos são todos assim, forjados, exceto um. Se você me permite, eu queria deixar alguns minutos agora para falar sobre este caso, que foi o meu estudo de caso, foi a minha pesquisa de mestrado. Eu fiz aqui em Salvador, eu fiz um trabalho de campo com uma empresa e que se dizia capitalista consciente. Então, eu fiz minha parte do mestrado em Portugal, a parte teórica, saí de lá com um projeto de pesquisa definido que era fazer uma investigação de campo nesta empresa aqui. E essa empresa, Luciano, ela demonstrou, ao longo da pesquisa, eu pude perceber isso, tanto no campo, quanto nas entrevistas, quanto no olhar teórico sobre o que ela propõe, ela demonstrou claramente que ela está enganada em se dizer capitalista consciente. Que ela vai além. Ela dá um passo, de fato, na busca por uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, eu ouso dizer que esta empresa não é capitalista consciente, sequer capitalista. Ela trabalha dentro do jogo, porque o jogo é esse. Nós vivemos numa civilização capitalista, então o jogo é esse. Ela tem certos cinturões, aqueles cinturões que eu falei mais cedo, que amarram suas ações de alguma maneira. Mas ali dentro, no núcleo, ela consegue fazer coisas que avançam, que dão um passo no que a gente tem chamado hoje, a literatura tem chamado de pós-capitalismo. O que é que vem depois? O capitalismo hoje é um sistema que ele já deu bastante provas de que não dá mais. Precisamos avançar, precisamos dar um passo à frente. E é preciso aqui também esclarecer que isso não é dizer que precisamos trabalhar numa ideia de comunismo ou de socialismo, porque isso também já foi demonstrado em outras formas que também não funcionou bem. Primeiro, a gente precisa parar com essa dicotomia de que pregar ou dizer que o capitalismo não funciona mais significa querer sermos comunistas ou socialistas. Precisamos dar um passo além, precisamos avançar. E o que se fala hoje é em pós-capitalismo. Não se tem termo ainda, mas o que se fala é isso. E esta empresa, que se você me permite dizer o nome... Sim, Marcos. Pode citar. Sim, é a Eusaria. A Eusaria é uma empresa que vende roupas aqui em Salvador, e eu pude perceber que, em todas as formas, Luciano, na forma como ela trata os seus funcionários, na relação com fornecedores, na relação com o ambiente do entorno, eu estive presente na loja durante vários dias, fazendo investigação de campo, fazendo trabalho de campo, relatórios de campo. Então, na relação com fornecedores, na relação com funcionários, na relação com o entorno, ela demonstra que não há ali um projeto de modelo capitalista. É uma coisa diferente. Por isso, o que é, a gente ainda não tem nome para isso. O próprio capitalismo, quando surgiu no início do século XVI, não havia um nome para ele. O nome só chegou muitos anos depois, no meados do século XIX, com Marx, com Proudhon. Mas antes disso, já era uma conformação capitalista, mas sem esse nome. Então, posso dizer que a Eusaria hoje é um exemplo que vai além do capitalismo consciente. Ela usa os princípios, esses 4 princípios que eu citei para vocês, e repito, que é o propósito maior, liderança consciente, cultura consciente e atenção às partes, todas as partes interessadas, para justamente sair do capitalismo. Isso a gente percebe em diversas formas. É um assunto extenso também, que se eu falar sobre todas elas que eu descobri aqui na pesquisa, é mais outra hora de conversa. Isso eu posso disponibilizar para vocês na minha pesquisa, numa plataforma que vocês tenham de download, para que percebam melhor do que eu estou falando. Mas eu posso dizer com certeza que assim concluir. O capitalismo consciente é o capitalismo vestido com uma nova roupa só. Mas nós temos modelos, nós temos negócios, e a Eusaria é um exemplo, que apesar de se dizer capitalista consciente, faz muito mais.
rompe com o capitalismo e, de fato, caminha naquilo que eu acredito que seja a grande busca dos estudos hoje da economia e da sociologia, que é uma sociedade mais justa e menos desigual. Marcos Lima, meu querido, muito grato por você ter disponibilizado seu tempo para vir até aqui, o canal Rede ADM, e compartilhar conhecimento. E eu te faço mais um pedido, por favor, deixa uma mensagem para a gente, para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Luciano, agradeço mais uma vez. O que você disse é fundamental, compartilhar conhecimento. A gente hoje está vivendo numa sociedade do WhatsApp, uma sociedade que a informação, o estudo vem pelo WhatsApp. Não pode ser assim. O WhatsApp pode ser uma ferramenta de estímulo à pesquisa, de estímulo ao estudo. Eu ouvi falar daquela coisa, o que é realmente aquilo? Vou ali, descobrir, vou pesquisar, vou estudar, vou investigar. A gente precisa sair dessa sociedade urgentemente do conhecimento pelo WhatsApp e, de fato, aprofundar o conhecimento através de canais como este, uma entrevista como essa, da leitura, de filmes, de conversa com a pessoa que está em sua casa, com o seu vizinho, como seja. A gente precisa, de fato, difundir o conhecimento para que a gente tenha uma sociedade melhor. E eu quero deixar, Luciano, falando em difundir, alguns exemplos de leituras que eu fiz, eu vou mostrar aqui, tá? As capas que facilitam, de leituras que eu fiz que me ajudaram muito na minha pesquisa de mestrado e me ajudam a caminhar neste caminho que eu disse, que é o de encontrar negócios que tragam uma sociedade mais justa e menos desigual para a gente. O primeiro deles é este aqui, de Michael Moore, A História do Capitalismo, certo? Aqui de 1500 aos nossos dias. Então, aqui a gente consegue entender o que foi o capitalismo, para que se possa argumentar sobre ele. Aqui é do Amartya Sen, um indiano, Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que é preciso trabalhar o desenvolvimento para que as pessoas tenham liberdade. Desenvolvimento não é só medir PIB. Né? Se você constrói muitos hospitais num determinado lugar, o PIB aumenta com a construção de hospital. Mas não é isso que é desenvolvimento. Desenvolvimento é as pessoas terem a liberdade de fazer escolhas, de se levarem a vida que acreditam que é que elas devem levar, que elas têm razão para valorizar. Isso só se dá através do desenvolvimento com liberdade, como liberdade. Este também é muito interessante, Vida para Consumo, do Zygmunt Bauman. Aqui a gente entende essa sociedade hoje de consumo desenfreado, de acumulação, e o subtítulo é muito interessante, a transformação das pessoas em mercadoria. Marx já falava disso. As pessoas, nessa civilização capitalista, são mercadorias intercambiáveis, trocáveis, descartáveis e transformadas em lixo, é o que o Bauman chama de lixo humano. Como hoje com a internet ela é internacional, esse vídeo vai ser visto por muita gente em qualquer lugar. Aqui uma sociologia do desenvolvimento. É um livro de um autor português, é de uma editora portuguesa, Fernando Bessa Ribeiro. E aqui a gente também trata, o autor trata da sociologia do desenvolvimento. Então, o que é de fato desenvolvimento? Desenvolvimento é simplesmente crescer desenfreadamente ou o desenvolvimento é muito mais? Esse livro, não, dificilmente será encontrado em livrarias brasileiras, mas como na internet, quem estiver vendo em outro lugar vai conseguir adquirir. E, por fim, O Capital, no século XXI, do Thomas Piketty. Que é aqui que a gente descobre que, através de dados estatísticos, é uma pesquisa estatística, uma pesquisa numérica, em que mostra que o século XXI, se não for transformado, se as nossas relações não forem transformadas, ele tende a não ser muito otimista. Enquanto nós tivermos o ganho de capital sendo maior do que o rendimento do trabalho, isso é a principal fórmula que ele traz para a gente, nós não caminharemos no encontro de uma sociedade mais justa e menos desigual. Muito obrigado, Luciano. Agradeço mesmo. Foi muito bom falar com vocês. Marcos Lima, eu que agradeço. Um grande abraço e até breve. Até breve.